Se alguém quiser colocar alguma questão, António. Eu tenho duas. Talvez não sejam bem questões. Uma é direta para o Pereira. Uma coisa que me ficou aqui no ouvido. O curso de técnico de segurança no trabalho. E a frequência não só por militares da Força Aérea, mas dos outros ramos. Portanto, Exército, Marinho. Eu gostava de saber se, porque me parece uma medida fantástica e à partida inexistente, como tu próprio referes, nos outros ramos, como é que é possível os camaradas dos outros ramos terem conhecimento de que vai haver essas ações? Como é que isso é propagado aos outros ramos? Se é que é propagado. E como é que é possível? Eventualmente, no limite, eu digo isto em termos da própria divulgação das associações profissionais nesse sentido. É nesse sentido que eu estou a pensar. Como é que é possível nós, eventualmente, podermos provocar a Força Aérea a dinamizar ainda mais esse tipo de ações de formação? Okay? Esta é a pergunta em concreto para ti. No caso do Dr. Judas, nós em fevereiro, na segunda edição destas sessões do manifesto cumprir e fazer cumprir a Constituição, tivemos uma sessão no Porto, todas elas são temáticas, todas elas são a Constituição e a condição militar. Esse é o tema. E depois há o subtema. Hoje aqui estamos a tratar de instalações, higiene e segurança pública. Na segunda sessão tivemos no Porto, no Hospital das Forças Armadas, no Polo do Porto, a Constituição e a condição militar, subtema, a saúde militar. Curiosamente, foi detectada dos vários intervenientes, incluindo um dos palestrantes, que era o próprio diretor do Hospital das Forças Armadas, eu diria quase, não me acordo agora um termo, mas a impotência que as Forças Armadas cada vez mais têm, temos aqui um diretor hospitalar ao meu lado, a impotência que as Forças Armadas cada vez mais têm, por falta de recursos de toda a ordem, financeiros, humanos, principalmente humanos, mas financeiros também, de dar a devida atenção à saúde ocupacional. Cada vez mais a saúde ocupacional é feita com base na capacidade sobrante. Todos os recursos estão concentrados na saúde ocupacional. Ele depois dirá é médico e é diretor hospitalar. Mas todos os recursos estão cada vez mais centrados na saúde ocupacional. E lá falou-se muito de custos da saúde ocupacional. São cada vez maiores, precisamente porque não há a capacidade, não é uma questão de vontade. Longe disso, até que isto está a ser gravado, depois lá veio o chefe de Estado-Maior cair em cima de mim. Apesar de não aparecer a minha cara, mas eles conhecem a minha voz. Mas, cada vez mais é complicado, devido à ausência, à lacuna enorme de recursos financeiros e de outra ordem, humanos, designadamente, darmos atenção à saúde ocupacional ou saúde assistencial, como também muitas vezes se fala. O que está a causar problemas imediatamente, por direta consequência, na saúde operacional. Para além de que está a deixar de fora uma grande parte daquilo que nós denominamos e defendemos, e é mais do que justificado, não vamos entrar aqui agora em grandes detalhes, a chamada família militar. É porque a assistência sanitária, eu prefiro chamar-lhe assim, aliás é o que está previsto na Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, a assistência sanitária é feita à família militar. E, portanto, a família militar inclui, desde logo, os familiares, mas inclui os próprios militares nas situações de reserva e reforma. E não só, aliás, porque grande parte das doenças profissionais não terminam, pelo contrário, agravam-se quando o militar passa da situação de ativo para a reserva e para a reforma. Naturalmente vão se agravar. Pronto. Mas a grande insuficiência tem a ver com a incapacidade, em termos de recursos financeiros e humanos, de se dar a devida atenção à saúde ocupacional em função da saúde operacional. E, portanto, eu gostaria de ter bem presente, se não estou a interpretar mal, aliás, já lá se falou nisso e hoje é muito curioso, o Dr. Judas tenha feito boa parte da intervenção focada nessa matéria, que nos interessa muito,
Porquê? Porque as próprias associações profissionais militares, oficiais, sargentos e praça, e aí estamos todos sintonizados, têm feito cada vez mais pressão sobre o sistema de saúde militar, não com grandes resultados práticos, efetivamente, mas não podemos abrandar, precisamente na questão da saúde assistencial, portanto, da saúde prestada à família militar. Quando aquilo que se está a passar realmente é que a ausência de recursos, o declínio de investimento e a ausência clara de recursos tem vindo a descurar cada vez mais essa componente e, por aquilo que eu entendi, já o tinha percebido da parte dos intervenientes lá em cima no Porto, em fevereiro, e agora volto a reforçar isso, e para nós é muitíssimo importante, até para trabalhos que venhamos a fazer e para pressões junto do poder político e das FIAs militares, naturalmente, que sem saúde ocupacional, ou com uma deficiente saúde ocupacional, não vale muito a pena estarmos a falar de uma saúde operacional eficaz. Ou então, para falarmos disso, ela tem custos incomensuravelmente maiores. Bom, era este, digamos, o desafio só para... Se é que eu estou a perceber bem, porque nós, obviamente, destas sessões tiramos conclusões e tentamos fazer mais e melhor, naturalmente, nós todos, as três associações, é certinho, se estou a perceber bem isso, e pronto, no teu caso, gostava de saber, enfim, se é uma coisa muito, aquilo tem custos muito grandes, não vale a pena estarmos a mexer para provocar que a malta salte porque me pareceu realmente uma atividade. Eu sou da Força Aérea e desconhecia, atenção que eu também já estou na reforma, mas eu sou da Força Aérea e desconhecia quase por completo, ou por completo, essa situação em concreto. Os gabinetes de prevenção de acidentes, isso tudo bem, nas unidades já tem muito tempo. Agora, a aposta na formação de técnicos certificados, não é? De segurança do trabalho, eu desconhecia. E, portanto, dá-me vontade de tentar provocar que isso seja, no mínimo, mais divulgado para ver se consegue dinamizar mais, porque me parece de vital interesse para as Forças Armadas, na mobilidade, naturalmente. Bem, mas em relação a essa questão concreta, os convites são feitos por mensagem, a partir da Inspeção-Geral da Força Aérea, para as unidades. Da Força Aérea? Sim. As unidades da Força Aérea. E suponho que também devem enviar para a chefia dos outros ramos, não é? Dizer que vai haver o curso e que tem uma ou duas vagas para militares desse ramo. Já apareceram lá estudantes universitários também. Aí não sei como é que a Força Aérea faz a divulgação, mas eu penso que neste caso concreto das universidades tem muito a ver com o facto do oficial que era dinamizador desses cursos, que é o Tenente-Coronel Corticeiro Neves, que já estava a dizer. Ele estava muito ligado à universidade também, é professor universitário e ligado também à higiene e segurança do trabalho. Aliás, eu penso que ele formou há uns tempos a primeira associação de técnicos de segurança do trabalho. E os universitários seria por aí que apareciam lá nesse curso. Agora, como é que aquilo não tem muitas vagas também, não é? Não será certamente uma coisa que seja virada para o público todo, no sentido de que se pode fazer a divulgação para as pessoas se candidatarem. Não funciona mais, neste caso, à Marinha e ao Exército. Porque tu também, há pouco, percebi, falaste em PSP e GNR. Também lá aparece. Também lá tentar. Forças de segurança. Primeiro tratado da casa. Não é? Portanto, da casa, Força Aérea, depois o convite é lançado. O convite é lançado. Assim como também já tem havido alunos de países aliados e dos PALOP, pontualmente, também têm aparecido. Assim como os nossos militares, também há militares nossos a ir fazer formações de segurança a outros países. Mas a nível da Força Aérea, normalmente nomeia-se as pessoas que estão a desempenhar, vai para as unidades o convite por mensagem e depois nomeia-se as pessoas que estão a desempenhar funções na área. A certificação é obtida junto de quem? Do IFP. Do IFP? É que antigamente existia no Ministério da Defesa, não sei se agora existe,
uma área para a certificação da formação. E muitos dos cursos que eram dados nas Forças Armadas, houve tentativas e alguns até possivelmente se conseguiram algumas certificações através do Ministério da Defesa e inicialmente com um trabalho conjunto entre os ramos. Eu lembro-me quando estava na Escola de Limitação de Avarias que tentámos fazer a certificação de uma série de profissões no sentido de poderem ser adaptadas também à vida civil quando o pessoal saísse. A questão da formação feita noutros ramos, eu penso que na Marinha ainda seguem este modelo. Há uma direção de serviço de formação que receberá vagas dos cursos... Direção de formação, agora só só direção de direção de formação. Que receberá vagas dos cursos nos outros ramos, assim como fornecerá vagas dos cursos de soldados da Marinha, e a inclusão das pessoas nesses cursos é feita através de um plano de formação anual. Sim, que é o plano, o PAF. Pelo PAF, exatamente. E, portanto, a inscrição de pessoas nesses cursos é da competência da direção de formação e da direção do pessoal. Portanto, que sim, movimenta o pessoal para essa formação. Portanto, isto é só para esclarecer. A questão da certificação é que é para mim curioso. Já havia outros cursos. Pois, certificados de formadores. Formação de formadores, o IFP também, a Marinha também fez isso. Mas esta questão da certificação é que os formadores, nós tínhamos esse problema, que na Escola de Limitação da Marinha, para fazermos formação em higiene e segurança no trabalho, normalmente socorríamos de formadores civis de entidades com quem tínhamos protocolos. Nós tínhamos protocolos com a Certitecnic, uma empresa de segurança e de coisa industrial, e tínhamos um protocolo com o ISQ, o Instituto de Soldadura e Qualidade. Exato. E era através deles que conseguíamos ter formadores certificados para fazer formação ao próprio pessoal da Marinha. Agora, que esse pessoal ficasse certificado é que já era só interno. E inclusivamente fazíamos, por vezes, aproveitávamos cursos de formação em técnicos superiores de higiene e segurança do trabalho exteriores. A própria Marinha fazia convites para as pessoas concorrerem para fazer esse tipo de formação. Mas eram sempre muito poucas vagas, não era assim. Era qualidade, que era através do ISQ, conseguíamos fazer formação em qualidade, em manutenção e através da FERNAV, que era uma formação da área dos caminhos de ferro e da área portuária e da mecatrónica e não sei o quê, e também se fazia formação de higiene, de técnicos superiores de higiene e segurança do trabalho. As vezes que fui à limitação de avarias, e a última vez foi em 2012, antes de embarcar agora esta última vez, os formadores eram todos sargentos sargentos da Marinha. Sim. Primeiros sargentos. E eu era já ter feito formação. Hoje já era isso que eu ia referir, porque provavelmente já tinham feito a formação com essas entidades que o Comandante referiu antes de começarem a fazer a nova formação antes. Doutor, quero responder então a ele. Daquilo que li, a saúde militar é vista com 3 pilares. A chamada saúde ocupacional, medicina de trabalho, mas no contexto mais vasto é saúde ocupacional. A chamada saúde assistencial, que é aquilo que os hospitais, os centros de saúde militar, etc. E a saúde operacional, portanto, que é aquela, enfim, que procura responder às questões em contexto de conflito e teatro. Mas elas três se ligam. Aquilo que procurei era sublinhar a importância de não deixar para um segundo plano a saúde ocupacional,
valorizando aqui a relação que isso tem com aquilo que é a área que normalmente é mais sensível para quem decide sobre estas matérias, que é a questão da saúde operacional. Não é? Porque ali a missão é, como dizia o comandante, como é que era? Combater é o que vem primeiro. Navegar e flutuar. Portanto, a gente tem de valorizar, para combater, também é essencial que a saúde ocupacional seja valorizada e esteja lá presente. Não é? E, de facto, as coisas têm continuidade. Não é? Até para responder à questão que foi muito colocada no início, o Sr. Sargento Mor, sobre a questão da atratividade. Não é? E aquilo que também disse no início, as pessoas que vêm, ou optam por fazer da sua vida militar, enfim, não estão a passar um atestado de redução da sua esperança de vida, nem uma vida de sofrimento. Não é isso que estão dispostos a fazer um sacrifício e a assumir, enfim, os deveres que resultam da opção que tomou, não é? Sim, mas também precisam de ter, e a própria lei, a Constituição reconhece, o conforto necessário a poderem se realizar como pessoas e poderem-se também realizar enquanto soldados, vamos utilizar aqui o termo geral, não é? E, portanto, esse aspecto da pessoa depois, enfim, ir para a fila do serviço de urgência e não ter médico de família, não tem médico de família, não é tratado, não tem cama, enfim, aquelas coisas todas, ele ou os seus familiares mais próximos, não podemos dizer que seja uma situação de conforto, não é? É uma situação pior do que incomodidade, não é? E, portanto, dadas as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, tem-se optado por haver um serviço próprio, não é? De atendimento aos militares e à família dos militares, não é? Mesmo que não estando no ativo, e, portanto, e não limitada propriamente à reabilitação em causa de acidentes ou doenças contraídas no contexto da sua vida militar. Não é? Portanto, essa parte é essencial, mas também é essencial como fonte de conhecimento. Eu tive colegas que fizeram o curso de Medicina de Trabalho, a pós-graduação de Medicina de Trabalho, a especialidade de Medicina de Trabalho comigo, que são médicos militares. E, portanto, há alguns colegas que são médicos militares nas suas especialidades, gastro, aquilo que é, não é? E são também médicos com formação em Medicina de Trabalho. Portanto, seria vantajoso, não é? Que, havendo equipas com a dimensão suficiente, que eles pudessem também contribuir para que esta vertente pudesse ter desenvolvimento. Portanto, nesta perspectiva de continuidade, não é? Até porque o tipo de riscos, e é muito interessante esta formação que fazem, mesmo em contexto, o risco biológico. Nós fartámos de ouvir falar nos últimos anos da questão do risco biológico, mas já não vou para o Antraz daqui a uns anos atrás. É Antraz e Antraz. Mas lembram-se dos envelopes com o Antraz, não é? Dessa coisa. O risco químico, a guerra química, as armas químicas, sejam utilizadas ou não. As radiações, não é? O caso, enfim, na busca documental que encontrei, há muita documentação sobre as condições da guerra na Jugoslávia e a utilização de armas com a chamada radiação do urânio empobrecido, não é? Disposição ao urânio empobrecido. Sobretudo no caso do exército americano, tem lá nos veteranos, tem lá muita matéria sobre esse assunto. A questão do tratamento com a informática e os equipamentos informáticos. Também aquilo é muito simpático e giro de fazer, mas aquilo tem impactos na saúde das pessoas que lidam com aquela coisa, não é? E outras áreas. Portanto, o contexto em que se faz a guerra, não é? Também mudou. E essas coisas também existem no dia-a-dia das pessoas que são militares, não é? Dos soldados. Portanto, o desenvolvimento de competências com estas áreas de formação que aqui aparecem são extremamente importantes. Agora, se me é permitido, era importante que, ou por via das associações, ou como entendessem, não é? Que pudessem ter alguma proposta, ou junto do Ministério da Defesa,
ou junto do chefe de Estado-Maior-General, ou de quem quer que fosse, não estou a dizer que façam a lei, mas possam ter as linhas gerais de uma lei sobre esta matéria, não é? Já que ninguém está para o buraco, não é? Não têm que fazer a lei, mas podem pôr as ideias base, não é? Daquilo que pode ser uma lei, o vosso entendimento sobre isto. Porque esta técnica do pé na porta não é só para o Martim Muniz. Ele, coitado, pôs o pé, pôs o corpo, não é? Mas às vezes é a maneira de... obrigado. Já existe, 2009, pronto. Peço desculpa, retiro tudo o que disse. Não, pode necessitar de atualizações. Não conhecia, não é? Mas é importante ter um instrumento que pode ser atualizado e em torno do qual se possam debater, porque pode haver progressos, mesmo que não seja na forma de uma lei acabada, mas pode haver, por via de outras leis, progressos que possam contemplar aspectos que são preocupações que aqui estão. O que interessa é que as coisas avancem, não é? Portanto, podemos, à inglesa, avançar por aí. Portanto, era esta questão e a troca de informações entre quem que pudesse partilhar das experiências mútuas que têm, umas mais avançadas, outras menos, mas não interessa, são diferentes e são todas enriquecedoras, pode ser muito, muito interessante para isto, não é? Estas... Deixa só o Luís. É só para dar uma informação. Já está só. Sim, está bem. Ele falou, o Sr. Coronel falou ali de uma questão ligada ainda à assistência aos familiares, não é? E é um elemento importante para a atratividade, não é? E decorre da lei. Eu sou filho de militar, não é? E já há pouco, enfim, confidenciava este aspecto. Enquanto criança e jovem, num contexto, em que era o contexto do fascismo, não é? Em que os serviços de saúde eram aqueles que a gente conhece, não é? Que eram o serviço da Santa Casa da Misericórdia, onde existia a Santa Casa da Misericórdia, não é? Era tudo muito frágil, muito débil. Mas o facto de ser família de militar permitia-me ter acesso aos médicos militares. E se aqui estou convosco, a isso se deve. A sério. Porque foram médicos militares, pelo menos em 2 momentos, que me salvaram a vida, porque tive problemas de saúde suficientemente graves para ter a vida em perigo. E, portanto, foi aí que se recorreu e foi aí que houve atendimento. Rápido. Não sei se estou a fazer isto. Dá um conforto que é fundamental ter-se e que hoje ainda, infelizmente, ainda é necessário pelas razões que todos conhecemos. Para a atratividade e também para a retenção. E também para a retenção depois de eu chegar cá, já depois de tua família, eu gostaria que os médicos militares pudessem auxiliar a minha família quando eu estou em missão. Tudo bem. Não, já só uma coisa. Pronto, relativamente à produção da legislação. De facto, para os militares não houve ainda a iniciativa, mas o ano passado, não consigo precisar em que mês, o grupo parlamentar do PCP apresentou na Assembleia da República para a GNR uma proposta de aplicação das normas de higiene e segurança de trabalho para as forças de segurança, PSP e GNR. Entretanto, com a dissolução do Parlamento, se calhar aquilo tem que voltar à estaca zero, mas estava na fase de discussão na generalidade. Portanto, já há aqui alguém que avançou para aquela área que no fundo é semelhante já há algum caminho. Eu também queria perguntar uma coisa ao Sr. Comandante. Era a proposta da AOFA, que resposta é que teve? Nenhuma. Também é normal? Assim eles respondem assim. Desculpa lá. Em primeiro lugar, queria agradecer ao painel, que foi uma exposição, na minha humilde opinião, interessantíssima, e agradecer-vos o que aprendi aqui. Bom, em segundo lugar, eu não tenho uma pergunta, mas tenho uma constatação. Estando nós aqui a debater um assunto tão importante, se calhar dos mais importantes que temos, haja saúde, não é? É o que a gente, portugueses, geralmente dizemos, pode tudo correr mal, mas haja saúde. Sendo um assunto tão importante, não é?
e sendo transversal aos 3 ramos das Forças Armadas, eu chego à constatação que, uma vez mais, estamos divididos em quintas. É a quinta da Força Aérea, que é o ramo mais moderno e tem melhores instalações e mais moderna legislação e grupos e gabinetes e militares especializados nisto da segurança e higiene do trabalho. É a quinta da Marinha, que pelas suas vicissitudes comem muito bem e a bordo para mitigar as grandes dificuldades com que vivem, lá vão tendo outras vantagens, a comida, etc, etc. E é o Exército que vem da altura, como disse o Sr. Doutor, e muito bem, do escudo, do capacete e da espada, de andar à porrada, que qualquer talhazinha serve desde que não chova muito. E nós, num assunto tão importante, tão real, continuamos a ver a ausência de um esforço de uniformização, porque a saúde é transversal a todos os ramos. Um esforço de uniformização, de um trabalho concertado para se conseguir criar uma legislação em consonância e que ajude, uma vez mais, voltamos ao assunto, possivelmente que é mais falado, que ajude à retenção dos militares nas suas fileiras. E continuaremos, uma vez mais, a não ter um plano a médio prazo e a curto prazo. Andamos a viver de pensos rápidos, perdoem-me, pensos rápidos, que sabemos, a Força Aérea tem um gabinete, então deixa-me lá ir beber ensinamentos e conhecimentos à Força Aérea. E a Marinha também tem. E lá vamos nós. Acho que é esta constatação que muito me entristece, e ao longo destes anos todos não temos um plano de uniformização para um assunto tão importante como este, que é a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. O que eu penso, não quero agora, não é resposta, mas penso que na altura, quando se acabaram com os hospitais dos ramos e se centralizou tudo no HFAR, no anterior Hospital da Força Aérea, provavelmente o objetivo seria esse, mas foram sendo avisados várias vezes que aquilo não iria correr bem, e está provado hoje que a questão da centralização dos 3 hospitais começou, que não correu muito bem, mas pronto, é como o Sargento Mora Alves diz, isto é uma questão extremamente importante, porque estamos a falar da saúde, e que deveria ter sido desde o início olhada com outros olhos, principalmente na questão dos militares, na questão da saúde ocupacional, na saúde assistencial e na saúde operacional, deveria ter sido olhada com outros olhos, porque, como eu estava a dizer ainda há bocado, um militar, quando vai em missão para fora do país, tem que ter a certeza que os seus familiares, mulheres e filhos, pais, seja quem for, que está cá, em caso de doença, tem um meio para ser socorrido de forma eficaz. E muitas das vezes isso acaba por ser contraproducente e impeditivo da tal retenção que nós andamos aqui há muito tempo a falar, que cada vez está para desbloquear a amargura, não é? Temos que ser sinceros. E também, na questão da segurança, porque eu ouvi o Sr. Comandante ainda há bocado dizer, e desculpa, mas é o ramo que eu conheço melhor, porque eu sou de Marinha e desembarquei há relativamente pouco tempo. A questão da segurança também passa pela falta de pessoal tremenda que existe. Porque cada navio é um navio, cada classe de navio é diferente de navio para navio, e nós presenciamos o seguinte: nós temos militares que passam de uma classe de navio para outra totalmente diferente, 1 ou 2 dias antes do navio sair para o mar em missão. E o militar não está nada adequado à especificidade daquele navio e dos meios que aquele navio tem. Isto cria um receio e cria uma insegurança tremenda, não só no camarada que está nesta situação, como em todos os outros camaradas daquela guarnição daquele navio. E o Sr. Comandante sabe que isto acontece, e o Sousa também que jogou bastante. Quase parecido com o tempo das caravelas. Mais ou menos isto cria uma insegurança tremenda. Na cabeça do banco e acorda a bordo bem levado.
Mas atenção, se o militar, se o militar da Marinha é do mesmo, desembarcou do mesmo tipo de navio, sabe como é que ele funciona? Estou a falar de navios diferentes, estou a falar de navios diferentes. Qualquer militar que normalmente a formação das guarnições dos navios implica um treino básico. Era aquilo que estava a dizer, o PTB e o PTO, que todos nós fazemos. Exato, PTB e PTO. Eu estive embarcado no NPO, num patrulhão, e numa das últimas missões puseram no nosso navio 3 militares, um deles do sexo feminino e 2 do sexo masculino, 3 militares que vinham de uma fragata da classe Vasta Gama. E agora repare, a diferença que existe entre a especificidade do navio da classe Vasta Gama e o NPO, que é o navio mais recente, os navios mais recentes que a Marinha tem, não é? Mas qualquer elemento da guarnição do navio, em especial das classes técnicas, tem que aprender primeiro o que é um navio. Mas não era isso que eu... O estágio era feito a navegar. Não, mas é que... Pois, a aprendizagem era não feita a pode navegar. fazer quarto sozinho se não souber as coisas antes. Olha que não. Olha que fazia. Olha que aí é só o erro. Ok. Sousa, diz. Tenho aqui 2 considerações a fazer, não é? 2 questões. Eu aproveitava já o tema que foi agora e fazer ao contrário, mas já que saiu e é uma área que também me diz, me conheço bem. Foi falado aqui com o Sr. Engenheiro, no pessoal, na questão da avaliação e treino da FUTI, que é o CITAN, que é o Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval. Esta equipa não tem competência, avalia as condições do navio e dos homens e mulheres, claro, da guarnição, que lá está, mas não tem condições para dizer que aquele navio está inócuo, não pode navegar. Não tem. Faz o relatório, reporta ao Comando Naval, o Comando Naval decide se o navio vai para o mar ou não vai para o mar. E já consegui sabores, noutros anteriores comandantes, que aproveitaram as condições do mar, por exemplo, com o relatório do CITAM para dizer que não saíam para o mar. Claro que isso trouxe consequências. Recentemente houve um caso um bocadinho parecido a isso, mas aí teve 2 equipas. Teve a equipa que faz a avaliação e a equipa do outro lado que diz que o navio tem condições ou não para navegar. Portanto, não vamos a um caso que não vem aqui para o problema, mas todos nós conhecemos. Portanto, essa questão, a questão da saúde, também nessa equipa de avaliação, também é bem vista. Tem equipas, consoante o navio, lá está, os navios maiores têm uma equipa de medicina a bordo, composta por um médico e um enfermeiro, que tem essa equipa, e também se eles são avaliados na questão da saúde, na questão como, essencialmente, na questão dos acidentes, quando os acidentes ocorrem, pode acontecer, não é? Mas em todas as situações inerentes à missão que o navio desempenha. Portanto, eu já tinha abordado um pouco esta questão, só para complementar um bocadinho a questão da saúde. Muitas vezes, a questão dos navios, quando vão para o mar, e a questão da segurança das guarnições que foi aqui ver, dos militares que vão para outro navio, mesmo da mesma classe, podem desempenhar funções totalmente diferentes. O militar que está no paiol não é aquele que vai fazer a manutenção das turbinas, são áreas totalmente diferentes. E o militar muitas vezes vai se parar com uma secção onde nunca teve uma formação específica. Tem uma formação abrangente, mas não específica. Eu estou a falar do pessoal de máquinas, que é uma área muito abrangente. E hoje, mais ainda, juntar o pessoal de máquinas com o serviço de eletricidade. E então, muitas vezes, o militar desempenhou funções de eletricista e depois vai desempenhar funções de mecânico. Portanto, esta questão da segurança está posta totalmente em causa, porque essas questões do pessoal sair, como não há falta do pessoal, sai de um navio para outro, a desempenhar funções diferentes, em navios diferentes, e a equipa de avaliação e treino, o que é que faz? Vai fazer a avaliação dessas guarnições, muitas vezes com o navio já a navegar, ou seja, o navio parte para a missão e leva militares dessa equipa de avaliação ainda a bordo, vão desembarcar alguns, por exemplo, em Leixões, vão para o norte, para a missão lá para a Inglaterra fazer o BOST antigamente, depois o OST, mas isto tinha a ver com os graus de preparação que era dado cá em Portugal. Antigamente não tínhamos, depois passámos a ter esta equipa que avalia e faz o treino, como se estivéssemos para a Inglaterra, prepara as guarnições para ir para lá. E então acompanha o navio, desembarca, por exemplo, em Leixões e faz uma série de exercícios até dar a guarnição como pronta para a missão. Esta é a questão. A questão de, falamos aqui da saúde ocupacional. Eu, durante o tempo de Marinho, só vi esta situação uma vez. E uma vez que estive na antiga flotilha, em que houve pessoal do Arsenal que foi incluído na unidade. E este pessoal trouxe esta questão da saúde para junto de nós. Porque eles têm as regras, como se diz, regras mais específicas em relação à saúde. Enquanto nós fazemos o exame médico anual
comporta uma inspeção à parte dentária, estomatologia, um raio-x ao tórax e um eletrocardiograma. Estes são estes 3 exames. No entanto, quando os serviços vieram, eu passei, os camaradas que lá estávamos, a fazer análises, audiogramas, por exemplo, 2 exames que complementavam esse grau. Depois o que acontece? Eu destaquei dessa unidade para outra unidade, eu e os outros camaradas, e isto desaparece. Vamos para outra unidade, se calhar a desempenhar as mesmas funções noutra unidade, mas como nós temos serviços integrados, já não fazemos este complemento da saúde ocupacional. Porquê? Especialmente está tudo relacionado com os custos que isto tem. Mais exames custam mais e a dificuldade que há em termos um grupo relacionado com a saúde, portanto, em termos de médicos e enfermagem, que consiga avaliar todo o grupo de militares que compõe o ramo. E muitas vezes os militares são levados a fazer isto fora da instituição militar. Para complementar, para ter cuidados com eles próprios, fazem fora da saúde militar. Isto tem custos para o pessoal, que devia ter estas questões dos custos que isto tem para o pessoal. Então, estas só duas referências. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Falou aí há pouco que os navios iam para o mar, para as missões, e levavam médico e enfermeiro. Consoante o tipo de navio. Consoante o tipo de navio. Estamos a falar de fragatas, essencialmente sim. Consoante o tipo de navio. E o enfermeiro, por exemplo, para navios, patrulhas, fiscalização, tem enfermeiro ou não? Não sei. NPOs, não sei. Eu não fiz. Não, estou a falar dos NPOs, dos patrulhas. Patrulhas não. Não. Só tem socorrista. Só tem socorrista, exatamente. Com alguns conhecimentos práticos. Os patrulhas antigos, do braço do Zaire e esses tinham enfermeiro. Sim, mas agora não. A degradação da parte como há falta de pessoal médico e de enfermeiros, há navios que degradam depois e depois só tem o socorrista. Se temos só o socorrista, o que é que podem fazer? Estabilizar o doente e chamar o helicóptero para ir lá buscar. Exatamente. Mas é o que acontece. Eu embarquei em 86 numa corveta, 87, na corveta, e a corveta era complementar o serviço com o médico e com o enfermeiro. Mais tarde, dificuldade em ter médicos militares, médicos de marinha, o médico foi abolido, passou só para os grandes navios, e é o que está hoje em vigor, e esses navios, então, esses navios maiores, missões fora das nossas águas costeiras, só levam enfermeiro, e alguns navios não têm enfermeiro sequer, têm só os socorristas com enfermeiro. Mas, desculpa, uma coisa é não haver recursos, que é fundamental e que é importante, vamos para aquela questão da melhoria contínua. Portanto, mas estabelecer-se uma linha de progresso. Portanto, não temos, mas vamos vamos fazer coisas para que haja, não é? Que é um problema que nestas áreas da saúde, hoje, quando se sabe problemas dos recursos humanos, seja aqui no contexto militar, seja no contexto do Serviço Nacional de Saúde, ou mesmo nos outros contextos do Serviço de Saúde Privado, hoje está aí, enfim, na ordem do dia. Mas a outra coisa é se existe algum plano em que haja busca de intervenção de consenso, ou seja, se há reuniões de consenso, seja na área da saúde assistencial, seja na área da saúde operacional, seja na área da saúde ocupacional. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, se as coisas ficam ao critério arbitrário, que é o que há pouco falávamos, de quem comanda ali naquele sítio, na base naval de Lisboa, ou não sei lá onde, ou existe algum plano onde este assunto, quais são os recursos que temos, quais são as missões que temos planeadas, como é que vamos gerir isto? Isso existe. Há uma direção de saúde naval que tem competência para emitir as normas com que as guarnições devem ser constituídas. Sim. Que é constituída, portanto, essa direção de serviço naval tem médico. São médicos, evidentemente, o diretor é médico e são eles que, de certa maneira, garantem a aceitabilidade nas mutações dos navios, o detalhe que seja alterado para se terem só um enfermeiro ou só terem socorristas ou terem que ter médico e enfermeiro. Só um parênteses. Nas missões maiores, e eu desembarquei há cerca de 8 anos atrás, quase 9, nas missões maiores, o navio comporta sempre um médico e enfermeiro. Eu, quando fomos fazer, quando estivemos no Mediterrâneo a fazer aquela questão dos migrantes, levámos um médico e um enfermeiro. Quando fomos fazer a missão à África,
4 meses e meio, também levámos um médico e um enfermeiro. Quando o navio vai para os Açores, fazer a comissão aos Açores, 4 meses e meio, depende, leva sempre um médico e um enfermeiro também. Nas missões do SAR, que nós chamamos os SARs, aqui na nossa costa, aí é que, neste momento, só leva um enfermeiro. Já aconteceu há relativamente pouco tempo, há cerca de 3 anos ou 4 anos, o que foi, que o navio teve que atracar, salvo erro, em Portimão, porque houve um problema de saúde e então tiveram que atracar para o militar e para ir ao hospital. Mas nas missões maiores há sempre um médico na guarnição. E aí lá está, a direção de saúde aí é que tem que coordenar e definir estes parâmetros, quando são necessários um médico ou não. O doutor falou aqui uma coisa que realmente tem um instante que eu fiquei. A questão da saúde ocupacional ali na base, naquela unidade específica, não na base, mas numa pequena unidade, tivemos essa questão da saúde ocupacional porque recebemos os civis. Sim. Porque nós não tínhamos isso, enquanto éramos só militares não tínhamos isso. E agora tínhamos lá os civis e, por inerência de eles terem saúde ocupacional, não fazia sentido que eles fizessem uma bateria de exames e nós desempenhamos a mesma função que não o fizéssemos. Realmente, isso depois, a primeira vez que isso aconteceu, o Serviço de Saúde da base confrontou-se com isso e remeteu-nos para trás. Ou seja, vocês não fazem estes exames. Depois aquilo andou ali no jogo logístico por dizer a eles assim, não, estes militares também têm que fazer. Portanto, houve alguém que disse, estes militares também têm que fazer. Porque havia essa dificuldade em entender porque é que nós íamos fazer os exames médicos quando nunca tínhamos feito e quando não é normal fazer na Marinha. Fazemos por causa daquela unidade. É um espaço oficinal, mas o espaço oficinal na Etna já não faz, não tem civis a desempenhar a função. Tem civis na unidade, mas desempenhar outras funções. Mas eu fiz a pergunta, desculpe, porque os exames são pedidos em função do tipo de risco a pessoa está exposta. Sim, é isso que eu estou a dizer. Por isso é que estava a dizer, não é agora porque entrou um tipo e... Não, mas foi... Não sei se estou a fazer... Sim, mas foi... Dá a ideia que é arbitrário, que é pá, vamos fazer este para eles ficarem calados, não vão ver os outros a ser picados e tu não és, e depois já vão todos para os outros. Mas é isso. Se é essa a razão, é a fraca razão. Tem que ver é que o risco, há um determinado produto, há determinada qualquer coisa que existe no navio e que estão todos expostos, então tem que ter. Sim, mas a unidade interna é esta. Numa unidade desempenha funções na serralharia, vai para outra unidade desempenha funções numa serralharia, está sujeito ao barulho, por exemplo, que é uma coisa inerente, às máquinas, ferramentas inerentes, várias, e já não faz essa bateria de exames. Mas naquela onde estão os civis faz, não só estão militares não faz. Está mal. Mas é constatar aqui o facto. Se fosse comigo, estou a falar daquilo que a questão da saúde, só para também para eu terminar, porque é para não estar a monopolizar isto em relação à Marinha. A questão da saúde está tão degradada, na Marinha, estou a falar na Marinha, que é o campo que eu conheço melhor, que na base naval de Lisboa existe uma unidade que se chama Centro de Medicina Naval. O Centro de Medicina Naval, aqui há uns anos atrás, funcionava 24 horas. De há uns anos para cá, deixou de funcionar. Tinha a câmara hiperbárica. De há uns anos para cá, o Centro de Medicina Hiperbárica funciona das 9 às 5 da tarde. Ou seja, na base naval de Lisboa, onde estão os navios todos atracados, e a panóplia de unidades que há ali à volta, naquela unidade, um militar, se tiver um problema de saúde a partir das 17 horas, vai ter que ser chamado os bombeiros, da Almada ou de Cacilhas, para entrar na base naval de Lisboa, e tem que ter autorização para entrar na base naval de Lisboa, para ir buscar um militar à unidade para levar depois para um hospital particular de Almada, ou seja o que for. Ou Garcia da Horta, ou seja para o que for. Portanto, neste momento, a falta de pessoal é tão gritante que chegamos a este patamar que a questão da saúde chegou a este ponto. E estamos a falar de militares que estão no ativo e que estão ali nos navios e nas unidades adjacentes ali na base naval de Lisboa. Portanto, isto é uma situação que carece de alguma atenção, de muita atenção, não é? De muita atenção. Mas alguém que dê ordem para o pessoal só adoecer das 9 às 5. A partir das 17 não podes adoecer. adoecer. Houve aqui uma situação, aproveitando uma situação que há alguns anos no camarada, ia a subir a prancha na hora da licença, que ia apanhar a vedeta das 5, eram 5 para as 5, portanto ela descia às 5, salvo erro, e que eram 5 para as 5. Ele ia embarcar, escorregou, bateu com a cabeça, abriu a cabeça. Entraram em contato com o Centro de Medicina Naval, o enfermeiro disse, não, são 5 horas, eu vou-me embora. Teve que vir uma ordem expressa do comandante da base, que estava também nas imediações, para dizer, não, vocês vêm cá abaixo do estado do homem. Depois foi evacuado através da ambulância para o Garcia de Horta. Mas isto é a realidade, não falamos de casos. Bom, é a realidade dos filhos. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela assistência das instalações para esta sessão de debate de condições de instalação, higiene, segurança e saúde no trabalho.
Muito obrigado e obrigado a todos. E eu gostei muito particularmente. Espero que tenha sido bastante elucidativo todo este debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bem.